Não vai engolir o caroço, pelo amor de Deus. Tem uma história, gente, peraí, de um homem que ficou entupido. Ele engoliu tanto caroço de pitomba que ficou entupido. Pois é, não conseguia defecar, né? Imagina. Não me pergunte como ele conseguiu ser desentupido, tá? Isso aí, gente, isso é história antiga que minha avó contava, sabe? Aí você deve estar se perguntando, Maria, então se eu engolir um caroço de pitomba, meu Deus, eu vou morrer. Vou ficar entupido ou vai nascer um pé de pitomba dentro de mim? Não vai nascer, não se preocupe, tá? Quando a gente é pequena, a gente pensa assim, meu Deus, engoli um cara de pitomba, vai nascer uma pitombeira dentro de mim? E aí, minha gente, meu nome é Maria da Luz, eu sou estudante de nutrição. E hoje nós vamos falar sobre a pitomba. Não sei se você gosta dessa fruta, se já comeu, enfim, vamos aprender algumas coisas legais sobre ela. Aqui está, aí você deve estar pensando, Maria, eu só estou vendo uma bacia vermelha e umas folhas. É porque eu tirei poucas, né, e a gente tava comendo, gente. Olha aqui a prova de que a gente tava comendo pitomba, tá vendo? Já foi arrancada essa bichinha. Então vamos aprender um pouco sobre... Tá calor, viu? É mais ou menos 1 hora, tá um calor brabo. Mas vamos lá, enquanto eu tô aguentando aqui, né? A pitomba, ela é um fruto da pitombeira, que é uma árvore brasileira, mas também é encontrada em outros países, como a Bolívia, Paraguai. O nome da espécie é Thalicea esculenta. Eu acho que eu pronunciei certo, eu vou colocar o nome pra vocês aí, tá? E assim, gente, em relação à madeira da pitombeira, a madeira da pitombeira... Ela é muito utilizada, por exemplo, na carpintaria, para fazer molduras, então a madeira é boa, tá? A pitombeira, ela também pode ser utilizada na arborização urbana, por ser uma árvore de médio porte, ter uma boa copa, né, faz uma sombra interessante. O fruto é pequeno, tá? Então se... Ai, gente, meu cabelo tá bagunçando, né? Se uma pitomba... Eita! Vou levando a planta da mãe junto. Tomara que ela não escute, porque senão ela vai brigar. Se cair uma pitomba na cabeça, ninguém morre, né? De tranquilidade. Diferente de uma manga, por exemplo. Se uma manga é muito grande, cai na cabeça da pessoa, meu Deus. Outro ponto interessante, gente, em relação à árvore pitombeira, é que essa é considerada uma planta medicinal. Então isso é muito interessante, porque lá na casa da avó tem um pé de pitomba, né? Só que eu nunca vi minha avó falando, por exemplo, vou fazer um chá da folha da pitombeira ou da casca. Então saber que outros povos utilizavam pra tratar problemas renais ou dores nas costas, contra diarreia, essas coisas, achei muito interessante. Não estou falando aqui, um alerta, não estou falando pra você fazer, tá? Pegar a folha e sair fazendo chá, algo assim, não. Até porque tem toda uma questão dessa toxicidade que precisa ser mais estudada. Alguns pesquisadores, eles já comprovaram certas propriedades, sim, da pitombeira, como anti-inflamatória, antimutagênica, só que, é claro, a gente precisa de mais validação científica, eu tô falando isso mais só por vias de curiosidade. Assim, gente, outra propriedade muito interessante, tanto da árvore em si, da pitombeira, como do fruto, é a capacidade inseticida. Então, eu anotei aqui os nomes porque eu não vou, né, não vou conseguir pronunciar, mas vamos tentar. Por exemplo, é utilizado no controle da anticárcia, que aqui é o nome científico do bicho, tá? Anticárcia gemantalis e diatrácia charalis. É que uma é a lagarta que é muito comum na soja e outra é uma lagarta que é muito comum na cana-de-açúcar. Então, extratos da pitombeira pode ser utilizado com propriedades inseticidas. Então, pode ser utilizado no controle biológico, né, contra essas pragas. Olha que coisa maravilhosa, né? Eu não vou aguentar, não sinto... Tá muito calor também. E o pior é que eu não acho... Eita, eu estragando a planta da mãe aqui. E eu não acho... É uma xuxazinha, gente. Eu não sei. Aqui em casa as corras perdem tudo. Agora vamos focar na fruta em si, né? Na pitomba. E vou mostrar pra vocês aqui, tá? Ela dá assim, em cachos, né? Em cachozinhos. E aí ela tem uma casquinha, ó. Viu? Faz um barulhinho quando a gente quebra. E ela tem uma polpazinha agridoce, o saborzinho gostosinho. E ela tem um caroçozinho, tipo, você come essa polpazinha de fora e tem o caroço. A pitomba, gente, ainda é uma fruta pouco estudada, assim, né? Em comparação, por exemplo, com a melancia, com a banana, manga, que tem vários e vários artigos, assim, a pitomba tem menos, né? Mas já dá pra gente encontrar algumas informações bem bacanas sobre pessoas que se dispõem a pegar a pitomba, levar ela lá pro laboratório de uma universidade, por exemplo, e fazer, tentar descobrir a quantidade de antioxidante, a quantidade de compostos bioativos, tudo isso a gente já tem informações, só que é em uma quantidade menor, tá? Tive até dificuldade de encontrar
encontrar, assim, mas encontrei, vou deixar a referência pra vocês, caso você queira se aprofundar, né, os estudos sobre a pitomba. Enfim, por exemplo, gente, uma prova de que a pitomba ainda é pouco estudada, né, na nutrição a gente utiliza mais ou menos duas tabelas que a gente se baseia, assim, em relação a saber a quantidade de carboidratos, de lipídios, de proteína, dos alimentos, né. A gente tem a TACO, né, que é a Tabela Brasileira de Composição de Alimentos. A gente tem uma que é a do IBGE, que é a Tabela de Composição Nutricional dos Alimentos Consumidos no Brasil. O que é essa tabela? É que a gente pega, tem vários alimentos, você procura lá, por exemplo, manga, aí vai ter a quantidade de carboidratos, a quantidade de lipídios, a quantidade, entendeu? E eu procurei a da pitomba, né, e não tinha na TACO, mas aí eu encontrei na do IBGE. E vou deixar a referência caso vocês queiram ver depois, tá? E lá a gente viu que, analisando a composição nutricional da pitomba, é que ela tem poucas calorias, ela tem bastante fibras, então qualquer alimento que tenha essa relação de poucas calorias e uma boa quantidade de fibras é ótimo, por exemplo, para o emagrecimento, porque você consome aquele alimento, aquela fruta, ela tem muitas fibras, vai te dar uma sensação de saciedade e ao mesmo tempo poucas calorias, então isso é ótimo para o emagrecimento, tá? Agora em relação aos compostos bioativos, o que são compostos bioativos, Maria? Eu não sei o que é isso. São substâncias derivadas do metabolismo secundário das plantas. Aí você que não tá familiarizado com esse mundo, né, vai dizer assim: oi, o que tu falou? O que significa isso, gente? As plantas, elas produzem, por exemplo, carboidratos, os lipídios, as proteínas para sua sobrevivência, entendeu? E elas também produzem outros compostos que são utilizados para sua autoproteção, que aí entram os compostos bioativos, que ajudam ela a se prevenirem, por exemplo, contra pragas, entendeu? Essas coisas. Por isso que os alimentos orgânicos, eles são melhores, são ainda mais benéficos, porque eles têm muitos compostos bioativos. E por que eles têm muitos compostos bioativos? Porque eles não têm os agrotóxicos para proteger ele contra pragas, entendeu? A própria planta, ela tem que se tornar cada vez mais forte para se proteger, entendeu? E essas substâncias que servem para proteger a planta, elas também servem pra gente. Por exemplo, estudando a composição da pitomba, foi encontrado um flavonoide, né, que é um composto bioativo, chamado rutina, que tem propriedade vasoprotetora, anti-inflamatória, anticancerígena. Outro ponto importante é que foi encontrado boas quantidades de vitamina C. A vitamina C, gente, tem um vídeo aqui sobre a acerola em que eu falo bastante sobre as propriedades da vitamina C. Para evitar o envelhecimento precoce, proteger a gente contra doenças cardiovasculares, então evita todo o estresse oxidativo, que é uma condição que faz com que a gente esteja predisposto a desenvolver várias doenças. Em relação aos minerais, a pitomba tem cálcio, tem potássio, tem ferro, magnésio, então, que são minerais essenciais para o bom funcionamento de todas as reações metabólicas que acontecem no nosso organismo. Então, se você tem um déficit desses minerais no seu corpo, se você tem baixa quantidade de magnésio, baixa quantidade de potássio, de cálcio, por exemplo, isso vai trazer um problema. Você não vai morrer, tá? Você não vai morrer na mesma hora. Mas isso vai causando um desequilíbrio no seu corpo que lá na frente vai fazer com que você tenha o desenvolvimento de alguma doença, sabe? Então, você manter uma alimentação equilibrada, rica em todas essas coisas que a gente sabe, né? Em alimentos mais naturais, menos industrializados, isso vai favorecer o seu bem-estar como um todo. A pitomba, ela é uma fruta que eu gosto muito. É uma coisa mais encontrada assim no Nordeste. Por exemplo, Pernambuco, gente, Pernambuco é um dos estados que mais tem pitombeiras, né? E caso você tenha curiosidade, pesquisa assim, festa da pitomba, tem uma festa em Pernambuco, uma coisa muito interessante. Eu botei meu nome na caneta, eu quero ver quem é que vai dizer aqui, ó, essa caneta é minha, não sei o que. Botei, Ai, sou dessas. Eita, meu Deus do céu. Vamos lá, gente. Tá calor. Gente, agora só pra finalizar, eu queria contar uma curiosidadezinha, porque a gente tem o chamado pé de pitomba macho, né? A pitombeira macho. E o que significa isso? A pitombeira, gente, produz flores unissexuais. O que significa isso? A gente tem um pé de pitomba que dá só flores femininas e um pé de pitomba que dá só flores masculinas. E a gente sabe que o fruto, ele origina de uma estrutura da flor feminina, entende? Então, por isso que o pé de pitomba macho, que a gente chama, né, que tem só flores masculinas, eles não dão fruto, porque eles não têm a estrutura
pro desenvolvimento da pitomba, entendeu? E o que acontece? A gente tem outras plantas em que na própria flor, a gente tem tanto a estrutura masculina como a feminina, né? E ali já tem o pólizinho, cai na estrutura feminina, acontece a fecundação, surge o fruto, tal. Tem outras plantas que não é na mesma flor, né? Tem uma, mas estão tudo na mesma árvore, não sei se estou dando pra entender. Que tipo assim, tem a flor feminina, a flor masculina, na mesma árvore, né? Que acontece lá a polinização e tal. Tem como a pitombeira, em que uma árvore tem só flores femininas, na outra tem só masculina, e aí, né, que tem que ter algum agente polinizante, enfim. Então, é só por vídeo de curiosidade. Agora eu vou contar pra vocês, esse é tipo um conto. É tipo assim, um conto sobre a pitombeira macho e o drama dela não ter frutos, entendeu? Dela não ter frutos, eu achei muito massa. Depois, gente, vocês procuram assim, pitombeira macho, Astrid Cabral. Um videozinho, gente, muito fofo, 3 minutinhos, lindo, é lindo, emocionante. Eu vou ler pra vocês, por favor, gente, sintam o conto que eu vou ler pra vocês. Gente, anos e anos se passavam e a pitombeira não floria. Espichava no ar sobre as cercas seus braços encorpados de folhas, mas ficava na promessa, inútil o seu alvoroço. Talvez no próximo ano, no ano seguinte, quem sabe, parecia provocação, teimosia de burro. Assim porque não plantar outra pitombeira? Aquela até agora a espécie, lembrando um potencial extermínio. Então eles estavam com medo de... E se todas as pitombeiras fossem assim, passassem a não dar frutos, né? Vamos lá, continuando. Aquela até... já li isso, meu Deus, já li isso. Os frutos negados... Oh, gente, essa parte... Os frutos negados pareciam ser arrancados da boca de cada um, daí sentenciados em unanimidade à pena de morte. Vão matar a pitombeira só porque ela não dava frutos. Gente, a pena de morte, a pena de morte. Daí sentenciado em unanimidade. A pena de morte, algumas crianças chegaram brincando de roda ao redor da pitombeira. Olha, gente, brincando as crianças na pitombeira. De braços frágeis, não as protegiam por muito tempo. As crianças, brincando ao redor da pitombeira, não conseguiram protegê-la da morte. Dispensaram-se ao mando dos adultos para se assustarem com o gemido seco da madeira e o baque do corpo surdo e manso com um gesto de resignação. Depois de escancarou-se o sol no vazio, um sol de arder sufocante, a murchar os matinhos entre as pedras e pôr sombra no coração dos homens. Era sombra desfeita. Acabou-se a sombra que a pitombeira propiciava para as outras plantinhas. E é isso. Com esse poema, esse conto de Astrid Cabral, vamos terminar esse vídeo. Beijo. Obrigada, gente. Tchau, um abraço. Não se esqueçam que a pitomba é uma fruta muito nutritiva, maravilhosa, rica em vitamina C, rica em vários minerais, tem boa quantidade de fibras, tem pouquíssimos lipídios, poucas calorias, tava me esquecendo. Então é uma fruta ótima, pode comer sem medo. Não vai engolir o caroço, pelo amor de Deus. Tem uma história, gente, peraí, de um homem que ficou entupido. Ele engoliu tanto caroço de pitomba que ficou entupido. Pois é, não conseguia defecar, né? E imagina, não me pergunte como ele conseguiu ser desentupido, tá? Isso aí, gente, isso é história antiga que minha avó contava, sabe? Aí você deve estar se perguntando, Maria, então se eu engolir um caroço de pitomba, meu Deus, eu vou morrer. Ou ficar entupido, ou vai nascer um pé de pitomba dentro de mim. Não vai nascer, não se preocupe, tá? Quando a gente é pequena, a gente pensa assim, meu Deus, engoli um cara de pitomba, vai nascer uma pitombeira dentro de mim e vai... Não, isso não procede. Enfim, gente, é isso. Cuidado, não engula muitos caroços de pitomba, para não ficar entupido. E é isso, espero que vocês tenham gostado. Beijo.